O título dessa mensagem, se você quiser anotar, eu intitulei como O Véu se Rasgou. Então, se você gosta de anotar. Quantos acharam? Jeremias 29, versículo 12. Quem não achou, diga ai de mim. Diz assim a palavra de Deus: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus fez uma afirmação e Deus colocou em seguida uma condição. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar. Deus fez uma afirmação. Mas Ele coloca uma vírgula e uma condição. Qual é a condição? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu creio que o tempo que a gente tem vivido é um tempo de muita falta de fé, é um tempo de ceticismo, é um tempo que as pessoas estão muito presas ao natural, aquilo que elas conseguem ver. E a gente passa muito tempo do nosso dia, eu diria muito tempo da nossa vida, preso às coisas dessa terra e se esquecendo das coisas que são lá do alto. A gente vive uma vida, muitas das vezes, como se ela fosse só isso daqui. Como se a tua vida se resumisse simplesmente ao que você vive nessa terra. Quando, na verdade, o que a gente vive nessa terra é uma pequena semente que vai resultar em toda a eternidade. Infelizmente, essa palavra eternidade, infinito, é uma coisa muito difícil da gente conceber, a gente mensurar. Porque o infinito, você não consegue medir o infinito. Mas a expectativa de vida, em média, do brasileiro está aí alguma coisa na faixa de 85, 87 anos. Que você chegue a 100, 110 anos. O que são 110 anos comparado com a eternidade? Eu vou tentar te fazer rapidamente ter uma ideia melhor dessas proporções. O que é 110 reais quando eu posso te dar 1 milhão de reais? Quem prefere ficar com 110 reais? Ninguém, né? O que é 110 reais comparado com 1 bilhão de reais? Alguém prefere os 110? Se eu falar 112, você já prefere os 112. O que é 110 reais comparado com 1 trilhão? A gente nem sabe o que é essa quantia. 1 trilhão de reais. Pois bem, a Bíblia fala sobre eternidade. É muito mais do que 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. É a eternidade, é para sempre. Mas a gente passa o dia preocupado com esses 80, 90, 100 anos. Por quê? Porque a gente fica muito preso ao natural. Muito preso àquilo que a gente consegue ver, àquilo que a gente consegue tocar. E o que a gente percebe é que, na realidade, há uma falta de interesse nosso pela palavra, o interesse de se aprofundar nas coisas do Espírito, porque a gente está muito ocupado em trabalhar, em estudar, em pagar as nossas contas. Isso é a prioridade nossa. E as coisas de Deus, as coisas do Espírito se tornam menos importantes. Tem uma canção que eu gosto muito do Marcos Brunet, que ele fala assim, aliás, ele ultimamente tem postado muito essa frase: deixe de lado aquilo que é as urgências, aquilo que é urgente, para cuidar daquilo que é importante. Consegue entender a profundidade dessa frase? A gente fica de urgência em urgência. Não, porque eu tenho que resolver isso agora. Não, surgiu um problema aqui, pastor, eu tenho que resolver isso. A gente está sempre nas urgências. Nem sempre aquilo que é urgente é importante. O urgente tem que resolver naquele momento. Por isso se configura como urgente. Mas e aquilo que é importante? Quando foi que a gente deixou de lado o que era importante para cuidar só do que era urgente? E a gente começa a se prender tanto nas coisas naturais que a gente vai se afastando das coisas espirituais e a gente começa a deixar de viver experiências com Deus. As experiências que a gente vive com Deus é uma das formas, uma das ferramentas que Deus trabalha com a gente. Deus vai selando o nosso coração, Deus vai moldando a gente segundo a sua vontade. E a gente começa a ir cada vez mais se afastando do mundo espiritual, porque a gente está muito preso a esse mundo natural.
E eu te pergunto, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Qual foi a última grande experiência que você teve? Não num culto que um pastor deu aquela palavra, aquilo falou no teu coração, você teve essa experiência. Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Você estava lá orando, Deus falou alguma coisa, você passou alguma situação e Deus falou alguma coisa contigo? Eu contei de manhã aqui uma experiência que eu passei, mas eu vou aproveitar esse momento aqui para falar uma outra experiência que eu gosto muito. Logo no começo do nosso casamento, a gente, imagina, um jovem, estava começando a se habituar com aquele processo de pagar as suas contas, né? Agora você tem conta de luz, conta de água, compras de mercado, enfim, um monte de conta para pagar. E se acostumando com aquela nova realidade. E num dos primeiros meses do nosso casamento, eu lembro que eu recebi o salário, vamos supor, numa segunda-feira, eu sempre entregava o dízimo no domingo. Eu recebi o salário na segunda-feira, tinha umas contas já vencendo, eu comecei pagando as contas e pagando as contas. E quando chegou no final, que eu paguei todas as contas, eu me dei conta de que não tinha sobrado o dinheiro para dar o dízimo. E isso nunca tinha acontecido comigo, mesmo desde que eu comecei a trabalhar, né, meu primeiro emprego, eu nunca deixei de dar o dízimo. E eu fiquei muito triste, assim, porque eu queria que você entendesse bem, não foi uma opção minha dizer assim, não, esse mês não vai dar para dar o dízimo, porque não foi uma opção, eu simplesmente fui pagando, e quando eu me dei conta, não tinha mais o dinheiro para pagar o dízimo, para devolver o dízimo ao Senhor. Mas no meu coração, eu já tinha decidido, nem que eu tenha que usar o cheque especial, mas eu vou devolver o meu dízimo, porque eu nunca vou quebrar esse princípio bíblico que existe. E aí, quando a gente, naquela semana antes do domingo, a gente foi na casa dos pais da Letícia, dos meus sogros, e aí a gente, lá, estava o irmão dela lá, o Diogo. Diogo é um grande amigo meu, na verdade, antes de eu me interessar pela Letícia, eu cresci junto com a família deles, ele era o meu melhor amigo dentro da igreja, então a gente viajava junto quando criança, eu viajava junto com a família deles, e a gente foi sempre muito amigo. Ele só mudou um pouco quando eu comecei a gostar da irmã dele, aí mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho a relação, mas depois que a gente casou, ele voltou a ser meu amigo. Mas o Diogo, ele estava lá também na casa. Quando a gente foi embora, estava entrando no carro, você falou assim, eu nem tinha contado para a Letícia ainda, não tinha nem tido coragem de contar para ela ainda, que eu tinha pago conta demais e não tinha o dinheiro do dízimo aquele mês. E ela falou assim, meu irmão entregou isso aqui para a gente, era um envelope. Eu falei assim, mas o que é isso? Eu falei, não sei, ele entregou e falou que Deus disse para ele entregar isso aqui para a gente. Eu falei, então abre, né? Aí ela abriu o envelope e falou, Tiago, tem um dinheiro aqui. Essa cara dela foi porque era o irmão dela que tinha dado um dinheiro, né? Tem um dinheiro aqui, Tiago. Eu falei, é mesmo? Quanto? E ela começou a contar, ela falou, tem R$250 aqui. Naquela época, eu ganhava exatamente R$2.500. Aí, quando ela falou o valor, eu entendi na hora que Deus estava provendo até aquele valor do dízimo, porque ele conhecia meu coração. Ele sabia que eu ia dar o dízimo de qualquer jeito. E eu entendi ali o cuidado de Deus com a gente. Aí eu falei para ela que ela não entendeu por que eu fiquei tão tocado com a quantia exata. Não era R$1 a mais, nem R$1 a menos, a quantia exata que eu tinha que entregar de dízimo. Era Deus falando, está aqui o dízimo para você devolver. Eu conheço o teu coração, fica tranquilo. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Isso foi uma experiência que a gente passou. Eu te pergunto, de muitas, qual é a última experiência que você passou com Deus? A gente está vivendo um tempo de muita informação, né? Com a internet a gente tem acesso a muita informação e pouca credibilidade. Antigamente eu lembro que na minha época de colégio eu fazia um trabalho, e os meus pais na época compraram aquela coleção Barça. Quem teve Barça, aquela coleção, um monte de livro pesado, aí você tinha que fazer um trabalho, você ia lá, comprava folha de papel ao maço para fazer o trabalho, ia lá catar o livro que era de ciências, encontrar o assunto. Hoje você bota no Google, vai estar tudo lá, tudo em segundos, já imprime direto dali, entrega a professora, beleza, né?
acesso à informação muito rápido, mas isso, o conhecimento que a gente vai adquirindo, quando a gente tem muito conhecimento, a gente começa a se tornar muito questionador. É por isso que muita gente aí no mundo tem dificuldade de compreender a grandeza e a realidade de Deus e o seu propósito para o homem. Porque eles estão presos às coisas naturais, eles não conseguem compreender Deus e o seu infinito amor por nós. E a Bíblia diz que a gente recebe a Deus por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, a gente vai daqui a pouquinho ler sobre isso. Mas a gente começa então a questionar muita coisa. E aí, o que é a fé? Eu quero que você anote só, Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E lá no finalzinho do versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Eu gosto de dizer que fé é imaginação. Eu gosto de traduzir esse versículo e dizer que fé é imaginação. Porque é ver aquilo que não existe ainda. É ver aquilo que naturalmente ainda não existe. Fé tem a ver com acreditar, mas é mais do que acreditar, é uma convicção e está muito ligado ao seu poder de imaginação. A Bíblia fala, Jesus disse que a gente tinha que ser como crianças para entrar no reino de Deus. Quantos já leram isso na Bíblia? Quantos sabiam que você tinha que ser como criança para entrar no reino de Deus? O que Deus estava querendo dizer com isso? A criança ela tem um poder enorme que a gente perde quando se torna adulto. Alguns poderes enormes que a gente perde quando se torna adulto. Um deles é acreditar. Você falar para uma criança, ela acredita. Porque ela sabe que todo adulto tem mais conhecimento do que ela e ela acredita com muita facilidade. E a criança ela também tem um poder de criatividade enorme. Você pega a criança, dá uma caixinha de fósforo, um negocinho, daqui a pouco está brincando que é um carrinho, ali é a montanha, ela começa a criar uma história. A criança ela tem muita criatividade porque ela não tem vergonha de errar. Ela fala aquilo que ela está pensando, ela simplesmente fala. Eu lembro que um filho de um pastor, um dos pastores do nosso ministério, quando ele era bem novinho, ele fez uma pergunta muito, muito curiosa para os seus pais. Ele estava a família toda jantando assim, e aí ele estava assim olhando para a comida, pequenininho. Aí a mãe falou, filho, o que você está olhando para a comida? Para de brincar com a comida e come logo. Ele olhando para a comida e falou, mãe, eu não entendo uma coisa, mãe. Ela falou, o que, meu filho? Ele falou, mãe, eu como tudo colorido, verde, vermelho, amarelo, branco, mas o meu cocô só sai marrom, mãe. Por quê, mãe? Fala, não sei, meu filho, mas come esse negócio aí. Criança, ele não ficou com vergonha de perguntar isso, né? Eu tenho certeza que muitos aqui não sabem a resposta também, mas ninguém nunca quer fazer uma pergunta dessa aí. O meu sobrinho, Benjamin, filho do Diogo, ele tem uma história muito engraçada com ele sobre acreditar, né? Como a criança tem essa capacidade de acreditar. Eu estava jogando videogame com meu cunhado, a gente tem um videogame que a gente... ele está na casa dele, eu na minha, a gente joga junto lá, eu coloco um headset para poder falar com ele e ouvir o que ele está dizendo, só que ele tem um aparelho que ele não precisa do headset, ele fala com a televisão é um microfone, e a televisão também capta o áudio para eu escutar lá em casa. Então a gente está jogando um jogo de futebol junto lá na casa dele, eu estou lá, perdeu, cara, golaço e tal. E aí, de repente, eu escutei o Benjamin entrando na sala. Pai, deixa eu jogar e tal. E aí, quando eu ouvi a voz dele, desde pequenininho, toda vez que eu chegava na casa dele, eu falava assim, com uma voz bem grossa, Benjamin. Aí ele já sabia que era eu, vinha correndo. E aí, quando eu escutei a voz dele, eu falei, Benjamin. E aí, ele, imaginando, né, ele lá na sala, eu só ouvi a voz dele assim, tio? Sou eu, Benjamin. Ele, tio, onde você está? Benjamin, eu estou preso dentro da televisão. Tio, como é que você foi parar? Não sei, Benjamin, mas eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo sair daqui. Ele, tio, eu vou te tirar daí, tio. Espera só um pouquinho. E eu vi ele correndo, mãe, o tio está preso na televisão. E eu rindo lá do outro lado. E ele tem um outro irmão pequenininho, que é o Davi, que é menorzinho ainda. E ele começou a chorar e aí veio a Alessandra, que é a mãe dele, falou, Tiago, fala que você está brincando, porque o Davi está muito assustado, ele não para de chorar. Mas a criança ela tem esse poder de acreditar.
E a gente cresce, a gente vai perdendo esse poder de acreditar. A gente vai perdendo a nossa capacidade de ser criativo, de imaginar, e a fé está muito ligada a isso. Eu quero te dar um fato aqui científico a respeito da fé. Eu estava assistindo um programa num canal, um desses canais inteligentes da TV a cabo, que eu quase nunca assisto, porque eu não sou desse tipo, mas naquele dia eu creio que Deus me colocou para passar lá e eu assisti aquele programa, graças a Deus que eu assisti. Eles consideravam atualmente o papa da neurocirurgia mundial, era um estudioso do cérebro humano, e aí ele fez um experimento muito interessante, você vai entender já por quê. Eles pegaram um grupo de 15 pessoas, sem qualquer experiência musical, eles colocaram essas pessoas num piano, ensinaram um exercício básico de piano para essas pessoas, e eles fizeram uma ressonância magnética, um exame do cérebro de cada um deles para constatar antes e depois daquela experiência. Então eles fizeram o exame, e aí falaram, olha, agora vocês vão para casa, durante 30 dias vocês vão repetir esse exercício durante 5 minutos todos os dias, durante esses 30 dias. A gente vai providenciar um piano para vocês vão treinar lá em casa, daqui a 30 dias vocês vão retornar e fazer o exame novamente. E assim foi. Quando eles fizeram o exame, depois dos 30 dias, eles notaram que a área do cérebro responsável pela coordenação motora e pela coordenação musical, aptidão musical, tinha havido uma expansão nessa área do cérebro. Eles tinham evoluído essa região do cérebro por causa do exercício que eles praticaram 30 dias. Esse era o resultado esperado. A segunda etapa da experiência, eles pegaram um outro grupo de 15 pessoas, também sem qualquer experiência musical, ensinaram o exercício, falaram que eles iam treinar durante 30 dias em casa, porém, ele falou, só que vocês não vão ter um piano em casa. Vocês vão simplesmente, durante 5 minutos todo dia, vocês vão fechar os seus olhos e vocês vão imaginar que vocês estão fazendo um exercício no piano. Vocês não vão nem mover a mão de vocês só vão imaginar durante 5 minutos que vocês estão fazendo exercício. Durante 30 dias, 5 minutos todos os dias. E depois eles retornaram para fazer o mesmo exame. Tinham feito antes e fizeram depois. E aí veio a surpresa dos neurocientistas. Porque eles constataram que a mesma expansão que houve no cérebro do primeiro grupo, houve também no cérebro do segundo grupo, mesmo sem ter o contato com o instrumento, mesmo sem movimentar suas mãos, simplesmente porque eles acreditaram que estavam fazendo o exercício musical. Quando eu olhei aquilo, eu falei, esse cara comprovou a fé. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Eles acreditaram que eles estavam fazendo o exercício no piano, e o corpo deles reagiu, o corpo deles se manifestou como se realmente tivesse feito. Aí eu te pergunto o seguinte, quanto tempo do seu dia você passa acreditando ou pensando que não vai dar certo? Que as coisas não vão acontecer como você gostaria que acontecesse? Que você vai tentar, mas que vai ser muito difícil, que eu não sei se eu vou conseguir. Quanto tempo do seu dia você passa pensando assim? E quanto tempo você passa acreditando que vai dar certo, que vai acontecer, que Deus vai agir? Porque isso é a base da fé, convicção daquilo que se espera, convicção daquilo que não se pode ver. Então, por essa falta de fé, a gente começa a ir cortando esse relacionamento com Deus, a gente vai cada vez mais se afastando, porque Deus é o Espírito. Deus é Espírito. Quanto mais você se desconecta desse mundo espiritual, quanto mais você se torna incrédulo desse mundo espiritual, mais você vai se afastando de Deus. E o seu relacionamento vai esfriando com Deus. E tem muita gente que trata Jesus como se Jesus estivesse numa cadeia. Jesus está preso, e aí domingo é o dia de visita. Domingo eu vou lá visitar Jesus, que ele está preso. Eu vou na igreja, eu visito Jesus, fala, Jesus, poxa, como a gente está com saudade de você. Olha, a gente te ama tanto. Mas fica tranquilo que um dia eu vou te tirar daqui, Jesus. Pode deixar. Um dia eu vou te tirar daqui. E aí você volta para casa, segue a sua vida normal. Domingo que vem você volta para visitar Jesus na prisão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Às vezes a gente passa a semana inteira longe de Deus, mas domingo a gente quer ter uma noite de intimidade com Deus.
A gente passa a vida toda longe de Deus, mas quando a coisa pega fogo, aí a gente chama o bombeiro Jesus, né? Jesus, o bombeiro. Só serve quando o negócio está pegando fogo, aí você recorre a Deus. Queremos intimidade por um dia com quem não conhecemos. Eu quero te fazer uma pergunta, você não precisa responder. Mas tem algum lugar aqui na cidade, ou tem algum tipo de relação que você conheça, que você não conhece a pessoa, mas você pode ter uma noite de intimidade com ela? Porque muitas das vezes é assim que a gente está tratando Deus. A gente passa a vida inteira longe de Deus, a semana inteira longe de Deus, e quer chegar com alguém que não te conhece e ter uma noite de intimidade. Meu irmão, com muito temor eu quero te dizer uma coisa. Deus não é uma prostituta para você tratar Ele assim. Você não pode passar a semana inteira longe de Deus e querer chegar um dia e ter uma noite de intimidade, depois virar as costas e ir embora. Quantas pessoas estão lidando com Deus como se Ele fosse uma prostituta? E Deus não trata a sua noiva como se ela fosse uma prostituta. Deus quer relacionamento. Deus não quer uma noite de intimidade com você, Deus quer relacionamento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Atos capítulo 2, versículo 17, diz que nos últimos dias, diz assim, ó, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Deus diz que Ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Sobre a carne só de quem é cristão? Não. Sobre a carne só de quem está no grupo familiar? Não. Sobre a carne só de quem é da comunidade evangélica de Cabo Frio? Sobre a carne? Não, sobre toda a carne. Diga, sobre toda a carne. Então quer dizer que aquele chefe lá do teu trabalho que te persegue, que te xinga de tudo quanto é nome, o Espírito de Deus está derramado sobre ele também? Diga assim, sobre toda a carne. Quer dizer que aquela vizinha que te persegue, faz macumba lá na tua porta, quer dizer que o Espírito de Deus está derramado sobre aquela vizinha também? Sobre toda a carne. Aí você pergunta, como assim, Tiago? Quer dizer que o Espírito de Deus está. Eu vou dizer por que ele está. Você tem o Espírito, quantos tem o Espírito de Deus dentro de você aqui? Amém. Quantas vezes você passou alguma situação que o Espírito de Deus te falou como você deveria fazer, ou o Espírito Santo falou assim, olha, não faz isso. Você sabia que era o Espírito de Deus que estava falando contigo, mas você fez a sua vontade, você não ouviu o Espírito. Quantas vezes você já fez isso? O Espírito de Deus está aí, mas foi uma manifestação do Espírito de Deus? Não, foi uma manifestação da sua carne. A questão é o quanto as pessoas querem ou não ouvir o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer, aquele cara, aquele político corrupto, que talvez ninguém nunca tenha pregado para ele, ele não sabe o que é amor de Deus, ele não sabe quem é Deus, ele é um cara corrupto que rouba o dinheiro da nação. Ele sabe ou não sabe que o que ele está fazendo é errado? A criança, o seu filho de 5, 6 anos, quando ele pega um brinquedinho do colega no colégio, na escola, traz escondido dentro da mochila, chega em casa, ele sabe ou ele não sabe que o que ele está fazendo é errado? Sabe. Tanto que ele pegou escondido. Todo ser humano sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado. Todo ser humano sabe. Porque ele tem um espírito derramado sobre aquela carne. E o Espírito de Deus é o que nos dá o discernimento daquilo que é certo e aquilo que é errado. A questão é que a escolha é sua, a escolha é de todo ser humano a quem ele vai dar ouvido. Mas todo ser humano sabe. Mesmo aquele seu colega do trabalho lá que se acha o pegador, que sabe, que pega um monte, cara, eu pego muita mulher, eu faço, eu aconteço e tal. Lá no íntimo dele, ele sabe que aquilo não é o certo a ser feito. Ele sabe. Ele pode até não reconhecer para você, mas ele sabe. Sabe como ele, eu posso dizer como ele sabe disso? Porque ele não diz para a namorada que ele tem outra namorada, ele diz. Ele não diz para a primeira que ele tem uma segunda, ele não diz para a segunda que ele tem uma terceira, ele não conta. Por que ele não conta? Porque ele sabe que é errado e que ele vai apanhar. Mas ele sabe que é errado. Você sabe quando você está fazendo algo errado. O Espírito de Deus está derramado sobre toda a carne.
A gente precisa apenas aprender a reconhecer os momentos que Deus fala com a gente. Não diga que Deus não está falando com você. Às vezes você entra no seu quarto, você se dispõe a orar, passar um tempo orando com Deus, e você sai de lá meio frustrado, fala assim, poxa, eu orei. Caramba, fiquei aqui 30 minutos, não senti nem um arrepio, pastor, nada. Deus não falou nada. Estou sentindo que não mudou nada. Você está querendo intimidade na primeira vez com Deus? Deus é um Deus de processos. Deus não é um Deus de imediatismo. Deus até pode, se Ele quiser, fazer algo numa fração de segundos. Mas Deus, Ele gosta de processos. Deus gosta de trabalhar com processos. Porque a pessoa que ela não foi processada e ela é promovida, ela acaba se corrompendo, porque ela não foi preparada para ocupar aquela posição. Davi, ele foi preparado, ele foi processado. Davi não nasceu, foi ungido e foi direto ser rei. Não. Davi até tinha recebido a palavra que ele seria o rei. Mas Davi começou como? Um pastorzinho de ovelhas. Era um simples e humilde pastor de ovelhas. Era a profissão mais humilde daquela época. Não precisava saber ler nem escrever, nada. Era só ficar de olho nas ovelhinhas. Quem é que não pode? Qualquer um faz isso. Opa, a ovelhinha quer fugir, volta, ovelhinha. Só que Davi começou a ser processado por Deus. Antes de Davi enfrentar o gigante Golias, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, protegendo as ovelhas. Deus foi processando Davi, ele foi subindo de nível, até que ele chegou para enfrentar o gigante, até que ele chegou a rei da nação. Mas foram processos. Por quê? Quem é promovido sem ser processado se corrompe. Quem sobe muito rápido acaba caindo, não foi preparado para ocupar aquela posição. Então Deus está preocupado, não simplesmente que você chegue lá, mas que você permaneça naquele lugar. Então, porque Ele está preocupado que você permaneça, Ele precisa te processar, te preparar para o lugar que Ele sonhou que você um dia chegaria. Então a gente enfrenta certas situações que a gente sente que Deus não está ouvindo a gente. Talvez você já tenha se sentido assim em algum momento da sua vida. Poxa, parece que Deus não está me ouvindo. Eu estou sentindo que não está acontecendo nada. Onde está Deus? Deus não está vendo essa situação que eu estou passando? E aí, eu quero te lembrar e te levar para o momento lá do Jardim do Éden. Quando Deus falava com Adão e Eva todos os dias. Deus ia lá no jardim falar com Adão e Eva. Deus sempre... Toda vez que você quer saber como é que era o original, qual foi o plano de Deus, você precisa olhar lá no começo. Onde é que é o começo? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden era o plano original de Deus, mas o homem pecou e Deus sempre tem um plano para quando a gente sai do plano. Entendeu? Deus sempre tem um plano para quando você sai do plano. O plano porque o homem saiu do plano era Jesus. Mas o plano original era o Jardim do Éden. Relacionamento. Deus criou o homem para ter relacionamento. Deus não queria um bonequinho para ele ficar marionete, fantoche, não. Ele criou o ser humano pensante com suas próprias vontades. E Deus queria relacionamento. Pensa, Deus é muito poderoso. Ele poderia criar o homem de forma que todo mundo ia adorar ele, mecanicamente. Era obrigado a adorar. Deus podia criar o homem assim. Mas não, Ele criou você com livre-arbítrio, com direito de escolha. Você faz aquilo que te dá vontade. Porque qual é a graça de alguém dizer que te ama se você sabe que aquilo não é legítimo, não é verdadeiro? É igual você chegar e falar assim, no trabalho, gente, olha só, hoje eu vou dar R$100 para cada um aqui, só para vocês dizerem que gostam de mim, tá bom? R$100, 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 eu já te abraçando, te beijando, cara, eu te amo, cara, você é demais. Né? Qual é a graça? Nenhuma. Eles estão fazendo aquilo porque eu dei R$100 para cada um deles. É muito legal quando o seu filho chega do colégio com aquele trabalhinho do Dia dos Pais, né, que ele nem tem idade para escrever o nome, mas você sabe que a tia pegou a mão dele, fez o desenhozinho e tal, assinou o seu nome lá, papai te ama. Você sabe que seu filho não sabe escrever, que ele não sabe desenhar aquilo, mas o filho leva lá bonitinho no quadro para você, poxa, filho, obrigado, tal, lindo. Agora, o dia que seu filho pegar um papel, fizer qualquer rabisco, entrega para você, o que é isso, filho? É você, papai, eu fiz para você, sem ninguém pedir. Sem ninguém segurar na mão dele. Ele fez um rabisco, mas ele disse que era para você. Tem ou não tem mais valor? Tem mais valor, claro, porque foi espontâneo. Então Deus sempre quis relacionamento, sempre quis. E aí um dia, o homem pecou. Adão e Eva pecaram. E aí Deus volta para o mesmo lugar que ele sempre ia encontrar com Adão e Eva. Só que a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam. Porque eles tinham pecado, sabia que tinham pecado, fugiram da presença de Deus.
e Deus começa a perguntar: Adão, Adão, onde você está? Adão, cadê você? Adão, cadê você, Adão? E eles estavam escondidos, mas Deus estava no mesmo lugar de sempre. E eu te pergunto, será que quando você se pergunta: Deus, aonde é que você está? Deus, cadê você que eu não estou te sentindo? Será que o problema está em Deus ou será que o problema está em nós? Porque a Bíblia diz que Deus está em toda a terra. A pergunta não é aonde Deus está, a pergunta é aonde você está. Aonde você está. Porque provavelmente você não está no lugar que você deveria estar. Deus sempre esteve no mesmo lugar. Deus sempre quis relacionamento com o homem. Mas talvez você esteja no lugar errado. Talvez Deus esteja chamando o teu nome no lugar de encontro. Assim como Ele estava chamando por Adão e Eva. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27. Quantos acharam? Diga amém. Amém. A partir do versículo 35, começa a falar da crucificação de Cristo, e eu quero te incentivar a você ler esse texto novamente. Mas a partir do versículo 45, a morte de Jesus, eu quero ler com vocês. A partir do versículo 45 diz assim: E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vou parar por aqui. Eu quero chamar a tua atenção esse momento em que Jesus morre naquela cruz. Jesus foi crucificado naquela cruz. E a Bíblia, de tudo que a gente leu aqui, muitas coisas aconteceram no momento que Jesus morreu. Terremoto, pessoas ressuscitando, os mortos ressuscitaram. Mas tem uma coisa fundamental para a nossa relação com Cristo que aconteceu aqui. Quando diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu do templo se rasgou em 2 partes. Naquela época, havia o tabernáculo. O tabernáculo era composto do átrio, um espaço aberto onde ofereciam os sacrifícios, né, pelo pecado, para a remissão de pecado. Havia o santo lugar, que era a primeira parte, aí sim já coberta, fechada. E havia o santíssimo lugar, que é onde ficava a Arca da Aliança. Deus falava no santíssimo lugar. O sacerdote entrava lá uma vez por ano para ouvir o que Deus tinha a dizer. E o povo todo ficava esperando, ansioso. E aí, o que Deus disse? Só o sacerdote podia entrar ali, mais ninguém. Se o sacerdote morresse ali dentro por causa do pecado, ele entrava com uma corda amarrada no pé e os outros sacerdotes que estavam lá de fora puxavam ele pela corda. Eles não podiam entrar lá nem para buscar o corpo desse sacerdote. Esse véu que a Bíblia se refere aqui era o véu que separava o santo do santíssimo lugar, aonde só o sacerdote entrava. O que Deus estava fazendo ali? Naquele momento Deus estava dizendo: eu os constituí reis e sacerdotes, e agora, a partir daquele momento, todos nós passamos a ter livre acesso diante da presença de Deus. Não existe mais intermediadores, não existe mais ninguém entre você e Deus. Agora todos nós nos tornamos sacerdotes. Mas Deus não rebaixou o nível, Deus nos elevou ao nível de reis e sacerdotes. Quantos estão compreendendo o que Jesus fez ali? Esse sempre foi o plano original de Deus, ter relacionamento com o homem. Deus nunca quis intermediário, Deus nunca quis dar recado para alguém para levar para você. Deus sempre quis relacionamento face a face contigo. O problema é o nosso pecado. O problema sempre foi o pecado, que nos aparta de Deus.
Então, a gente está muito preocupado, muitas das vezes, com a aparência, e Deus sempre está sonhando, ansiando por esse tempo de intimidade contigo, mas intimidade leva tempo. Intimidade tem um preço a ser pago. Quando você casou, você não conheceu uma pessoa e falou, quer saber, é você, quer casar comigo? No dia que você conheceu, alguém já fez isso? Não, leva tempo para você conhecer a pessoa, conquistar a confiança, ganhar a intimidade daquela pessoa, leva tempo. Relacionamento leva tempo. E a gente quer as coisas de imediato. A gente quer as coisas na hora. Você quer entrar lá no quarto, fazer uma oração de 5 minutos, sentir arrepiado, ver o teto fumegando, a sarça ardente, o mar abrindo. A gente quer tudo na hora. E Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos. Você precisa conquistar a confiança de Deus antes de chegar no nível da intimidade. Então, muitas das vezes, você vai chegar lá no primeiro dia, você não vai sentir nada, você vai chegar no segundo dia, não vai sentir nada, você vai chegar no terceiro dia, você não vai sentir nada, e Deus está ali, Ele está ali te olhando. Ele assim, deixa eu ver se é sério. Deixa eu ver se o compromisso que Ele falou que Ele ia ter comigo de orar todo dia esse horário, se Ele estava falando sério. Porque Deus não tem tempo a perder. Deus não está para brincadeira. Deus é um Deus de compromisso. Quando Ele começar a ver a seriedade do teu coração, além de estar ali, Ele vai começar a falar contigo. Ele vai começar a falar contigo. Quando você começar a conquistar a confiança de Deus, Deus vai começar a revelar os seus segredos para você. Intimidade. Quando a gente não compreende isso, a gente não caminha por fé, a gente caminha simplesmente em religiosidade. A religiosidade é quando a gente faz a coisa certa, mas com o coração endurecido, com a motivação errada. A Bíblia nos ensina que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. O salmista diz, sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Deus fala, a palavra de Deus, através de um profeta, Deus disse que Ele restauraria o tabernáculo de Davi. Nos últimos dias restaurarei o tabernáculo de Davi. Houveram alguns tabernáculos, tabernáculo de Salomão, mas Deus falou especificamente, restaurarei o tabernáculo de Davi. Por que de Davi? Porque Davi, antes de Jesus morrer naquela cruz, Davi entendeu o plano da graça, o plano da salvação. Enquanto naquela época a arca ficava dentro do tabernáculo e só o sacerdote entrava, Davi teve uma visão à frente do seu tempo. Davi entrou na eternidade e entendeu, peraí, Deus não quer falar só com o homem. Deus quer falar com todo mundo. Deus quer ter relacionamento com todos. E o que Davi fez? Davi pegou a arca e colocou em cima de uma montanha alta em Jerusalém, e todos podiam olhar aquela arca. Ele constituiu levitas para ficar adorando ao redor daquela arca 24 horas por dia. E qualquer pessoa que quisesse podia chegar lá e adorar a Deus. Por isso que Deus disse que restauraria o tabernáculo de Davi. Qual era o tabernáculo de Davi? Todos tinham acesso à presença de Deus. Era isso que Deus estava falando. Deus estava falando do plano da salvação. Quando Jesus morresse naquela cruz, Ele ia garantir livre acesso para todos nós. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. E Davi foi um homem, segundo a Bíblia se refere a Davi como um homem segundo o coração de Deus. É o único homem na Bíblia que Deus se refere dessa maneira, um homem segundo o coração de Deus. E olha que Davi adulterou. Eu quero te dizer mais a respeito de Davi. Eu não sei se você já se aprofundou na vida de Davi, mas eu quero te dar alguns pontos aqui rapidamente sobre a vida de Davi. Existe um salmo de Davi que diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade eu fui gerado. Se não me engano, está em Salmos capítulo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Salmos 51, versículo 5. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar essa referência, porque eu vou dizer algo que pode ser um pouco chocante para você. Em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Eu te pergunto, qual é a única forma de uma mãe conceber um filho, a coisa mais linda desse universo, um bebezinho? Qual é a única forma de uma mãe conceber um filho em pecado? Alguém tem algum palpite?
se ela não for casada. Adultério. Um caso de infidelidade. Aí você está pensando, Tiago, então quer dizer que Davi foi um filho fora do casamento? Muitos teólogos entendem que sim, com base nesse salmo de Davi. Em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Muito provavelmente Davi era um filho fora do casamento. Só que naquela cultura, o filho fora do casamento, na nossa cultura, o filho fica com a mãe, né? Naquela cultura, o filho ficava com o pai. Sabe por quê? Porque ele era chamado de filho bastardo. E todos os dias o pai ia ter que conviver com aquela vergonha diante da sua esposa. Porque aquele filho ia crescer com eles, para lembrar ele todo dia daquele dia que ele pisou na bola. Isso era como acontecia naquela cultura. E se você for pensar, naquela cultura o filho bastardo, ele não sentava à mesa junto com toda a família, ele sentava com os empregados. A família se reunia e o filho bastardo sentava com os empregados. Aí, começa a fazer mais sentido para você e para mim, quando o profeta chegou na casa do pai de Davi, Jessé, e falou, chama todos os seus filhos, porque hoje eu vou ungir o próximo rei de Israel. Ele chamou Davi? Por que ele não chamou Davi? Você já se perguntou isso? Qual é o pai que esquece? Eu conheço um pai que ele tem 6 filhas. Ele cresceu com a gente na igreja, era muito engraçado, eram 6 mulheres. O sonho dele era ter um homem, ele tentou a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, na sexta, acho que Deus falou, para. 6 mulheres, mais a esposa, 7 mulheres. Imagina vocês homens, isso em casa, 7 mulheres. Imagina pastor tendo que eu vigiar essa mulherada toda quando fica adolescente. Meu irmão, só Deus. Mas ele nunca esqueceu de um filho. Qual o pai que esquece de um filho? Num evento desse, o profeta fala, chama todos os teus filhos que eu vou ungir o rei. Por que ele não chamou Davi? Talvez tenha a ver com esse acontecimento, esse fato, que Davi era um filho bastardo. Mas ele chegou lá e falou, estão todos os filhos aqui? Ele poderia ter dito, sim. Ele falou, olha, tem Davi, que está lá cuidando das ovelhas. Falou, então chama ele, porque é ele que Deus vai ungir como rei de Israel. Porque Davi tinha o coração correto. Davi, mesmo cometendo pecados, cometendo alguns erros na sua vida com Deus, mas Davi tinha a chave, que era um coração quebrantado. O problema de Deus não está em se você erra ou se você não erra. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando corações quebrantados, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Sabe o que não resiste? Tem gente que fala assim, eu não resisto a chocolate. Se passar chocolate na frente, eu não resisto. Pastor, tira isso da minha frente se eu ver. Assim é Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando ele vê um coração quebrantado, ele, não. Olha lá, meu Deus. Coração quebrantado, eu não resisto a um coração quebrantado. Eu vou ter que ir lá. Eu não resisto a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. E Davi tinha a chave, que era um coração quebrantado. Porque apesar dos seus pecados, logo em seguida, ele se quebrantava na presença de Deus. Ele se derramava na presença de Deus, porque ele sabia que ele tinha errado. E Deus ia lá, perdoava ele, porque Davi tinha o mais importante. Não era um homem super santarrão, era um coração quebrantado, era a chave. E Davi, quero encerrar com vocês com esse momento de Davi, porque Davi, um dos seus erros foi quando ele foi trazer a arca de volta para Israel. Estou te falando muito sobre Davi porque a gente estava falando do tabernáculo do véu que se rasgou e Deus diz que restauraria o tabernáculo de Davi. Tudo isso aqui fala sobre relacionamento com Deus. Davi, quando foi trazer a arca de volta, ele falou, olha, nós temos que fazer uma grande festa. Reuniu todos os seus conselheiros, olha, eu quero uma festa para arrasar. Se fosse nos dias de hoje, eu quero o Fernandinho cantando no primeiro momento, chama a Fernanda Brum, vamos botar um trio elétrico com som, quero o melhor som que tiver, entendeu? Coloca a propaganda na Rede Globo na hora do Jornal Nacional, estamos trazendo de volta a arca, vai ser uma festa como o mundo nunca viu. Mandou fazer um carro novo, pegou o boi mais bonito que tinha lá, colocou para puxar, mandou construir um carro novo, eu quero um carro novo, quero tipo limousine, sabe, Cadillac, eu quero um negócio bonito, com aerofólio, para trazer a arca. Davi tinha a melhor das intenções, Davi queria
fazer a maior festa para trazer, porque era a maior alegria de Israel, a arca estava voltando, a presença de Deus estava voltando. Só que, no meio daquela grande festa, o povo ia na frente dançando, cantando, e os bois puxando aquela carruagem com a arca. De repente, os bois tropeçaram. E a arca balançou, quase caiu. E aí um jovenzinho, coitado, na melhor das intenções, foi querer segurar a arca para ela não cair no chão. Quando ele tocou na arca, a lei dizia que ninguém podia tocar na arca do Senhor. Ninguém podia tocar na arca do Senhor. Aquele jovem tocou na arca e ele morreu. O que era uma festa virou um velório, de uma hora para outra. E agora? Davi começa a se perguntar, o que eu fiz de errado? Começa a se sentir responsável pela morte daquele jovem. O que a gente fez de errado, Deus? Eu preparei uma festa, eu fiz tudo do bom e do melhor, o que eu fiz de errado? Davi foi consultar as Escrituras. Quando ele consultou as Escrituras, ele constatou que a arca não era para ser trazida por animais, a arca era para ser levada por homens. E ele entendeu, Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu quis fazer, tive a melhor das intenções, mas eu não fiz o que era certo. Querido, quantas vezes você fez algo com a melhor das intenções, mas não fez o que era certo, não fez o que foi pedido. Deus não quer boas intenções, Deus quer obediência. Mais do que boas intenções, Deus quer a tua obediência. E Davi entende isso em Deus, com seu coração quebrantado, se arrepende, ele fala, eu preciso ensinar uma lição à nação de Israel, para que eles nunca cometam o mesmo erro que eu cometi. Eles precisam aprender a importância de depender de Deus, obedecer cada detalhe, cada vírgula, cada letrinha. E Davi faz um novo plano. A arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, e aí eles fizeram um novo plano para trazer a arca. Agora sim, carregada por homens, como as Escrituras dizia que tinha que ser feito. A arca tinha umas argolas nas suas extremidades, eles passavam um varal, uma vara comprida nessas argolas, e os homens colocavam aquilo no ombro e levantavam a arca. A Bíblia diz que eles trouxeram essa arca de volta para Israel da seguinte maneira. Eles traziam a arca, eles davam 6 passos com a arca nos ombros, e antes no sexto passo, eles desciam a arca no chão e ofereciam um sacrifício ao Senhor. A cada 6 passos, um sacrifício ao Senhor. A cada 6 passos com a arca, eles desciam a arca no chão, falava, Senhor, separados de Ti, nós não podemos fazer nada. Senhor, sem a Tua graça, sem a Tua autorização, sem a Tua permissão, nós não podemos fazer nada. Senhor, nós não daremos mais um passo se a Tua presença não for conosco. E ofereciam sacrifício ao Senhor, e louvavam e adoravam o Senhor. Levantavam a arca novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Desciam a arca. Senhor, sem a Tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Senhor, não dou mais um passo sem a Tua permissão. Senhor, sem a Tua presença conosco, nós não vamos prosseguir. O Senhor criou o homem no 6º dia. O 6º para governar sobre todas as coisas. 6 é o número do homem. Na criação, no 6º dia, o homem foi criado e Deus deu a ele a autoridade de governar sobre todas as coisas, sobre a terra. 6 é o número do homem. No 7º dia, Deus descansou. O 7º é o número de Deus. Então, ali Davi estava dizendo, Senhor, 6 passos. É o mais longe que eu posso ir, sem a Tua permissão, dizendo, pode prosseguir. Ensinou uma lição para Israel. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos dEle. Nós não podemos dar um passo sem a permissão de Deus. E eu quero te dar o dado mais importante sobre toda essa história. De Obed-edom até Jerusalém, era uma distância de 36 quilômetros. 36 quilômetros. De 6 em 6 passos, eles construíam um altar e ofereciam sacrifício ao Senhor. E diziam, Senhor, se a Tua presença não for conosco, nós não daremos mais um passo. Davi queria ensinar uma lição para Israel. A importância da dependência de Deus. O que acontece é que muitas das vezes, se passasse com a gente o que aconteceu com Davi, você faz um grande plano, a melhor das intenções, você está com as boas intenções para fazer algo para Deus, e aí alguma coisa dá errado. Um jovenzinho morreu,
Davi poderia muito bem ter, gente, vamos enterrar ele aqui, opa, amém. Gente, a festa continua, não acabou não, gente, ó, só um que morreu, mas a arca está voltando, vamos continuar. Não, Davi parou. Davi falou, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Quantas vezes você está fazendo algo e alguma coisa errada acontece no caminho e a gente simplesmente fala, não, aconteceu errado, mas Deus é comigo, está entendendo? Deus é com a gente, vamos continuar, vamos... E Deus está querendo chamar a tua atenção, para, vê o que você está fazendo de errado. Às vezes é Deus que está chamando a tua atenção. E Davi ensinou e deixa para a gente essa lição. Apocalipse 1,6 é quando Deus diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Reis e sacerdotes. Sacerdotes eram aqueles que entravam no Santíssimo Lugar. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele te constituiu sacerdote para que você pudesse entrar na presença dEle também. O que acontece, meu irmão, é que hoje em dia, muitas pessoas continuam do lado de cá do véu. Tem muita gente que continua do lado de fora do véu. Sabe por quê? É muito mais fácil, é muito mais confortável. Não, pastor entra lá, pastor, vai lá, o senhor paga o preço, entendeu? Vê o que Deus está dizendo e vem aqui dizer para a gente. Meu irmão, mesmo o pastor Márcio sendo forte e grande desse jeito, ele não tem autoridade nem a capacidade de te levar na presença de Deus. Ele pode te orientar. Ele vai te orientar, ele vai te ajudar, ele vai te ensinar, mas ninguém pode te levar na presença de Deus. Ninguém. Sabe por quê? Senão de nada teria valido o que Jesus fez naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou para que não houvesse mais intermediadores entre o homem e Deus, para que você pudesse com suas próprias pernas entrar no Santíssimo Lugar, entrar na presença de Deus. E por que você continua do lado de cá? O que você está fazendo do lado de fora desse véu? O véu foi rasgado, você não tem por que temer, você tem que entrar. A presença de Deus é o teu lugar. É muito mais cômodo que outra pessoa pague o preço. Tem pessoas que não querem entrar porque custa caro. Esse relacionamento com Deus custa caro. Qualquer relacionamento é tempo gasto, é tempo investido, é tempo despendido. E você não quer pagar o preço. É tão mais fácil, né? Não, quer saber, domingo eu chego lá, o pastor buscou a Deus, ele vai trazer uma palavra abençoada para mim. Vai trazer. O pastor é muito importante para edificar a nossa vida. Ele aqui está cuidando desse rebanho aqui, e Deus confiou a ele esse rebanho, mas ninguém tem o poder e a capacidade de te levar na presença de Deus. Não tem. Só você pode entrar lá. Sabe o que acontece? É como se Jesus, tudo que ele fez naquela cruz, aquela morte de cruz, todo o sangue derramado, fosse para te conseguir um ingresso para uma festa super exclusiva, camarote VIP. E Jesus chega para você lá naquela porta da festa e diz, olha, eu consegui. Custou muito caro. Eu paguei um preço muito caro por isso daqui, para você entrar. Na verdade, eu não quero jogar na sua cara não, mas eu vou ter que morrer por esse ingresso aqui que eu consegui para você. E não é qualquer morte não. Não é uma mortezinha simples com um tiro na cabeça que vai embora de uma vez não. É morte de cruz. Vão enfiar pregos nas minhas mãos, nos meus pés. Eu vou ficar algumas horas agonizando numa cruz, pendurado, sentindo muita dor. E eu vou morrer. Tudo isso. Mas eu consegui para você esse ingresso. Toma, entra. E você do outro lado diz assim, Jesus, muito obrigado. Foi muito legal tudo isso que você fez. Puxa, legal mesmo, mas eu não quero entrar não. Eu vou ficar aqui. Você não está entendendo.
eu vou morrer por esse ingresso, eu não tenho mais como devolver. Eu consegui esse ingresso para você poder entrar. Eu dei a minha vida para você poder entrar. O véu rasgou. Você pode entrar agora, toma, você pode entrar. Eu não quero, Jesus. Prefiro ficar aqui. O véu se rasgou em duas partes. Não existe mais intermediador entre você e Deus. O que você está fazendo do lado de lá do véu? Deus te chama nessa noite. Deus te chama nessa noite. Eu estou te esperando do lado de cá. Sai do lado errado do véu. Eu não te fiz para ficar aí fora esperando viver da palavra dos outros, viver de revelação dos outros, de irmãzinha de oração que traz revelação. Não, eu quero falar contigo diretamente. Eu não preciso de intermediador. Deus não tem secretário. Deus não tem secretário para te barrar na porta. Ele está lá te esperando, você só tem que entrar. Mas tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. A questão é se você está disposto a pagar um preço. Eu te garanto que é um preço muito, muito mais barato do que o preço que ele pagou para que você pudesse entrar. Foram duas parcelas. A primeira, o sinal foi dele, porque ele entregou a vida dele por mim e por você. A única coisa que ele precisa da sua parte é que você pague o preço de um relacionamento. Não é um preço em dinheiro. Isso não tem nada a ver com a sua oferta, seu dízimo. Isso é um preço de relacionamento, tempo. Relacionamento é construído com tempo, de dedicação. E o Senhor te chama nessa noite. O Senhor te diz nessa noite, sai desse lugar, porque eu não te criei para ficar aí. Eu te criei para estar aqui comigo. Aqui comigo.